Fala rapaziada do Boteco Claquete, eu tô aqui trazendo um vídeo muito importante. São 10h30 da noite e eu não podia deixar pra gravar esse vídeo outro dia, né? Bom, vocês estão vendo aqui no título, é uma coisa muito séria, muito importante e chega de enrolação. Tier list da Itália. Bom, vocês já sabem como é que são as regras, né? Pica, máximo 3, bom, legal, médio, ruim, péssimo e acabe com o meu sofrimento imediatamente. Tá bom? Vocês sabem, né, que daqui tá do melhor pro pior. Então, é uma tier list da Itália. Bom, vamos começar aqui com Vittorio De Sica. Vittorio De Sica vai pro pica. Tá? Todo mundo já sabe aqui, diretor de ótimos filmes aqui, como Ladrões de Bicicleta, que eu pelo menos umas 3 vezes eu já falei desse filme aqui nesse canal. Tá? Também fez o Humberto D, um filme também magnífico, tá? Vittorio De Sica. Aqui a gente tem Vittorio De Seta, né, que é o irmão do mal do Vittorio De Sica. Vou deixar aqui no legal, nunca vi nenhum filme dele, mas eu sei que ele existe, por respeito, vou colocar ele aqui no bom, tá? No legal, na verdade. E esse aqui é o Vittorio De Sisti. Vittorio De Sisti, vou colocar aqui no médio, tá? Vittorio De Sisti foi um diretor aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, até deixei separado aqui, ó. Vittorio De Sisti é um diretor italiano, fez esses filmes aqui. Não parecem ser filmes muito legais aqui, olhando assim por cima, então vou deixar ele aqui no médio, né? Por via das dúvidas. Vittorio desiste. E desistir jamais. Péssimo, desistir nunca. Vittorio De Prima. Vittorio De Prima, um ator e dublador italiano de pouca relevância. Então é ruim. Vittorio De Prima, ruim. De Prima, a música, famoso comedor de prima do Matuê. Acabe com meu sofrimento imediatamente. Essa música aqui é uma tragédia. Né? Milan, o time da Itália. Eu gosto muito do Milan, é um time muito da hora. Joga muita bola. Na minha época, o Milan era o maior time da Europa. E o Cristiano Ronaldo chegou e destruiu completamente a ordem natural do esporte e conquistou 55 Champions League pelo Real Madrid. Mas na minha época, o Milan era o maior time da Europa. E esses eram bons tempos. E Milan, bife à milanesa. Bife à milanesa é uma ótima comida. A comida vou colocar aqui no bom, tá? Porque não tem a categoria ótimo. Mas finge que aqui é ótimo. E o bife à milanesa é muito bom. Ainda mais o que minha mãe faz. É muito bom. Inclusive lá no Goiás a gente chama de bife encapado, tá? Fica aí a curiosidade. Bom, bife à milanesa, bife Buffon. Essa piada não fez sentido, tá bom? Mas eu queria colocar o Buffon aqui, tá? Um goleiro muito foda. Um grande goleiro, um dos melhores goleiros do mundo, tá? Mas uma pena que o Buffon, ele é, pra quem não sabe, um simpatizante do fascismo. Isso mesmo, rapaziada. Podem pesquisar aí, Buffon, fascismo. Ele várias vezes aí já usou números que têm conotação fascista. E ele, assim como outros jogadores italianos, tem ali algumas ligações com o fascismo. Então, é péssimo. É o Shaarawy. É o Shaarawy, na verdade, ele tá acima de tudo. É o Shaarawy e é tudo pra mim. Quando eu era criança, eu tive, por alguns meses, assim, ou anos, um grande hiperfoco no El Shaarawy. Por algum motivo, um dia eu vi o comercial do FIFA 14, eu acho. Que ele tá assim no deserto, assim. Aí tá o Bale, aí o Bale faz assim, ó, pra ele. Eles estão jogando FIFA no deserto com os carros, assim, então os carros, as televisão voando, assim, né? Aí o Bale olha pro El Shaarawy e faz assim. E o El Shaarawy faz assim com o cabelo, né? E eu fiquei completamente obcecado por esse jogador. Ele era muito craque da bola, eu fiquei obcecado por ele. Todos meus amigos eram muito fãs do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar. E aí os caras chegavam assim, pô, e você, Samuel, você gosta de quem? Eu, é o Shaarawy. E todo mundo ria da minha cara e me zoava. Eram tempos muito ruins pra ser fã do El Shaarawy, mas eu era muito contente em ser fã dele. Um grande abraço ao Shaarawy, não sei onde é que ele tá, mas eu sei que ele sempre vai viver no meu coração. Roberto Baggio. O Roberto Baggio, eu gosto dele, vou colocar aqui no bom, porque ele errou aquele pênalti na Copa de 94 que o Brasil foi campeão. Graças ao erro dele a gente pôde ter um mínimo de orgulho enquanto nação, porque hoje em dia o Brasil é um país completamente devastado, né? E que a única coisa que o Brasil tem, sim, as últimas migalhas que o Brasil tem de orgulho são 5 Copas do Mundo. E se não fosse pelo Roberto Baggio, a gente teria só 4. E aí a gente estaria isso aqui da Argentina. Então, nosso orgulho estaria a isso aqui de ser despedaçado por um hermano. Então, graças ao Roberto Baggio, a gente ainda tem migalhas para se orgulhar. Muito obrigado, Roberto Baggio.
Roberto Benigni, esse aqui acabe com o meu sofrimento imediatamente. Diretor aí, pra quem não sabe, A Vida é Bela. É um filme ali que eu gosto de chamar ele de Os Trapalhões nos Campos de Concentração. É um filme terrível. É um filme completamente insensível sobre o Holocausto, um filme horroroso, né, que ele e o filho dele vão para os campos de concentração e a mulher dele também vai. E aí ele fica fazendo umas trapalhadinhas ali, engraçadinha e tal. É uma comédia meio fofa no campo de concentração. É uma coisa terrível. Eu peguei um ranço da cara desse idiota. Ele tem uma cara de Palerma mesmo. Eu não gosto dele. Eu tinha esquecido de colocar algumas coisas na tier list aqui. Eu fui olhar agora, rapaziada. Eu já arrumei, tá? Depois de terminar aqui o Roberto Baggio. Pra falar em Roberto Baggio, a gente tem aqui Roberto Carlos. Roberto Carlos é legal, né? Eu simpatizo com ele porque ele não tem uma perna. É, e assim, é o rei do rock brasileiro, né? Um grande cantor ali do Calhambeque, né? E tal. Eu tenho um LP dele aqui em casa, inclusive, que tem um cover dos Beatles. Muito interessante. E também o irmão dele, né, gêmeo, Roberto Carlos, jogador de futebol. Esse eu sou muito fã. Esse é bom. Né? Bate faltas muito bem. Batia, né? Infelizmente ele faleceu. Mas ele batia falta muito bem quando era vivo. A bola, ela, né, fazia curva ali e tal, desafiava as leis da física, era uma coisa de doido. E o Roberto Rossellini também, pica máximo, né? É o pai do neorrealismo italiano, né? Fez Roma Cidade Aberta, fez Stromboli, né? E falar em neorrealismo italiano, a gente tem o neorrealismo italiano, que foi um dos movimentos mais importantes de cinema do mundo, tá? Vou colocar ele aqui no bom, só não coloco aqui no pica porque tá acabando já os espaços, né? Mas vai ficar aqui no bom, né? Talvez o movimento de cinema mais importante da história do cinema, um movimento que mudou completamente o mundo, neorrealismo italiano e aqui em sequência Neon Genesis Evangelion, o anime. É legal. Não sou muito fã de anime não, mas esse aqui é legal, né? É um dos poucos animes que eu gosto. É bacana, né? Mas só que a fanbase de Evangelho é meio idiota, né? Um anime tão da hora tem uma fanbase tão escrota, né? Mas enfim, faz parte, Neon Genesis Evangelion e o Banco Neon. Banco Neon eu vou colocar aqui no bom, porque eles liberam um limite muito fácil pra qualquer pessoa. Eles me liberaram R$ 1.000 de limite, eu gastei R$ 1.000 com bobeira e nunca paguei e nem vou pagar. Bota meu nome no Serasa aí e eu vou pagar essa dívida com 90% de desconto. E Neon, o youtuber. Eu gosto do Neon, vou botar ele no legal aqui, eu gosto de ver os vídeos dele enquanto eu vou lavar vasilha, então quando eu vou fazer alguma atividade que exige pouco uso cerebral, que aí eu boto ele pra falar de fundo ali, ele faz uns vídeos assim falando umas tragédias assim, umas coisas horríveis, né? São vídeos falando sobre as notícias mais trágicas e mais horrorosas assim, que faz a gente perder a fé na humanidade. Mas eu gosto, né, pra ocupar, né, a cabeça, né? Faz as vozes sumirem um pouco assim da cabeça, né? Quando eu tô lavando a vasilha, eu tô aspirando o chão, ele silencia um pouco a minha cabeça com a voz dele. Vamos falar um pouco de arte aqui agora, né? A gente tem aqui o Michelangelo, né? O pintor Michelangelo, né? O grande pintor Michelangelo. Eu vou botar aqui no legal. Eu tenho más lembranças com pintura, porque eu já fiz faculdade de artes visuais e foi um período tenebroso, terrível da minha vida. Fazer faculdade de artes visuais foi um momento assim completamente abjeto, horrível. E Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele aqui vai no legal também. Leonardo da Vinci, né? Pintou a Mona Lisa, né? Pintou várias coisas aí, né? Tal. Muito bacana o Leonardo da Vinci. E Leonardo Tartaruga Ninja, ruim, não gosto. Não gosto do Leonardo Tartaruga Ninja, mas pior do que o Leonardo, só o Rafael, péssimo. Não tanco o Rafael, muito Ed, muito não tanco. Donatello, tudo pra mim. É minha Tartaruga Ninja favorita. É a que eu mais gosto, sempre gostei. Todos os meus amigos eram fãs do Rafael, do Leonardo. Eu sempre tive a antipatia por eles. Eu sempre fui muito fã do Donatello. E o pessoal sempre me chamou de boiola. Não entendo por quê. Donatello, ele é bom de briga, inteligente e roxo, tá ligado? Então o Donatello é muito foda. E tem o Michelangelo, a Tartaruga Ninja, né? Com o seu xará aqui, ó. O Michelangelo pintor. O Michelangelo é legal, eu gosto do Michelangelo. Ele é resenha, vou botar ele no bom. Michelangelo Antonioni, diretor de cinema. Esse aqui também vai no pica, mano. Um grande diretor de cinema. Fez ali vários filmes ali como Blow Up, né? Depois daquele beijo. Fez o... ele fez o Profissão Repórter. Um diretor, assim, fundamental do cinema moderno. Um diretor, assim, um dos maiores diretores da história do mundo.
E um filme dele que eu gosto muito é Profissão Repórter, e aqui em sequência, Profissão Repórter e o programa, eu acho um programa médio. Eu gosto de programa jornalístico, mas eu nunca fui muito ligado, assim, nunca curti muito o Profissão Repórter específico, né? Enfim, indo pro cinema aqui, Federico Fellini. Vou deixar ele aqui no bom, é um diretor que fez 8,5, né? Fez os Boas Vidas, ele fez A Doce Vida, não é mesmo? Um diretor muito importante também, é um daqueles diretores adjetivos, né? Ele virou um adjetivo, né? Tipo, lynchiano, Hitchcockiano, Felliniano. Então, ele virou um adjetivo, né? Do tamanho, a sua importância e a sua identidade estética, né? O Fellini, diretor muito importante também da Itália, né? É um diretor que está entre períodos, né? Ele não é nem cinema clássico, nem cinema moderno, ele está ali no limbo, tipo Bergman, né? E tipo Kurosawa também, é aquela coisa deliciosa que a gente tem no cinema, que a gente gosta. E a banda paulista, se eu não me engano, Fellini, uma banda muito boa, eu gosto muito, né? Ainda mais esse álbum aqui específico, esse álbum é muito bom, eu vou botar aqui no bom. Essa banda é muito boa, quem nunca ouviu, ó, banda Fellini. Essa banda é muito... Não, essa aqui, banda. Banda Fellini, ó. Uma banda de pós-punk brasileira. Muito boa, ó. Esses camaradas aqui. É uma banda muito bacana, viu? Fellini. Esse aqui é o Franco Piavoli. Franco Piavoli, diretor, né, de vários filmes. Acho que ele fez o filme chamado Nostos e O Retorno. Baixei pra assistir. Tô ansioso pra assistir. Me recomendaram esse filme. Não assisti ainda, então por enquanto eu vou deixar ele aqui no legal. Porque ele tem uma carinha de ser gente boa. Não conheço, né? Franco Piavoli. Falando em Franco, Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é bom. Zona Franca de Manaus é bom. Pra quem não sabe, Zona Franca de Manaus, vou pesquisar aqui no Google para não falar bosta. Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico criado pelo governo brasileiro em 1967 pelo Decreto-Lei 288, com o objetivo de ocupar a Amazônia e reduzir desigualdades regionais e atrair empresas para a região por meio de fortes incentivos fiscais. Entendeu? E uma dessas empresas que foi para a Zona Franca da Amazônia, na Zona Franca de Manaus, para criar a sua empresa e criar os produtos, foi a Tectoy, que fez os Master Systems e Mega Drive da Sega, empresa do Sonic. E eu vou botar aqui no péssimo. Na verdade, não acabe com o meu sofrimento imediatamente, eu detesto a Sega. Eu tenho um problema seríssimo com a Sega, eu odeio a Sega, eu odeio o Sonic. Meu maior sonho é ver o Sonic crucificado e morto. Eu odeio demais esse ouriço satânico e maldito. E olha que eu sou autista grau de suporte 1, tá? Eu odeio o Sonic, eu tenho pavor do Sonic. Eu quero que o Sonic seja brutalmente fuzilado em paredão, sabe? Eu tenho um pavor do Sonic. E a grande rival da SEGA, né, a empresa é essa que não fez nada de bom na sua carreira inteira. Ah, a SEGA fez Shenmue. Shenmue é uma bosta, Sonic é uma bosta. O que a SEGA fez? Vou pesquisar aqui agora, jogos que a SEGA fez. Vamos ver. Vamos ver que jogos que a SEGA fez. Golden Axe, uma bosta. Sonic the Hedgehog, uma bosta. Alien Isolation, uma bosta. Nem tem jogo, olha aqui, você pesquisa, não tem jogo. Kid Chameleon, uma bosta. Lex Kidd. Lex Kidd foi a SEGA também, né? Lex Kidd é legal. E aí, não tem jogo, tá ligado? Não tem jogo, não. Yakuza. Yakuza é jogo de esquisito, mano. Enfim, né? SEGA. Tá provado que a SEGA é uma merda. Qual que é o rival da SEGA? A Nintendo. A Nintendo... vou botar aqui no bom. A Nintendo sabe fazer jogo. Vamos ser sinceros aqui. É uma empresa de merda. Eu, como comunista, não posso ser fã da Nintendo. Mas a Nintendo sabe fazer jogos bons. Jogos bons. É o Zelda, tá? É o Metroid, que eu sou muito fã de Metroid, tá? É o Mario e Luigi, uma franquia que eu sou muito fã de RPG. O Super Mario RPG. Os RPG de Mario são tudo muito bons, tá? Os jogos do Mario também são muito bons. Pokémon. É Game Freak, né? Mas a Nintendo tá ali junto. Ou seja, a Nintendo é pica em quesito de fazer jogos bons. Agora, em questão de empresa e ética com o consumidor, aí a Nintendo iria pro acabe com o meu sofrimento. Mas, falando de questão de jogos, mas aí a gente sabe que a gente vai piratear, né? E Super Mario. O Super Mario também vai no bom. Resenha, bigodudo, gente fina, né? Jogos bons. Super Mario tem poucos jogos ruins, tem mais jogos bons, muito mais jogos bons do que jogos ruins. E o Super Mario é fofo, gente boa, resenhudo e honroso, diferente do Sonic, que é um ouriço escroto, sem educação, ignorante, sem educação, que é da puta. Mario Balotelli. Mario Balotelli é bom jogador. Uma pena que, né, ele assim como o Neymar,
Ele deixou levar, assim, pela vida noturna, pelas festas, pelo álcool, pelas drogas, assim, né? E começou a jogar mal. Mas quando jogava bola, esse cara aqui era um trator, viu? Jogava demais. Tá doido. Tem um gol que ele faz assim, ó, pum, de ombro, e fica assim, ó. Tá doido, aquele cara ele parece um armário, filho. Nossa, gigantesco. Mário Balotelli, craque de bola. Era um craque de bola, né? E ele tá com a camisa aqui do Inter de Milão. O Inter de Milão é um time médio. O Inter de Milão é um time que vem pipocando muito ultimamente nesses campeonatos, assim, né? O Inter de Milão, ele perdeu pro Fluminense no Mundial de 2025, se não me engano. Deixa eu pesquisar. Internazionale Fluminense, é. Perdeu pro Fluminense 2-0, é verdade. Isso realmente aconteceu. Esse Mundial de 2025 foi muito bom, inclusive. Que saudade. Na. Foi muito bom esse campeonato. E Inter de Milão. Quase que eu falei Inter de Limão de novo. Inter de Milão. Inter de Milão. Agora a gente passa aqui pro Inter de Limeira, né? O time aí de São Paulo, na cidade de Limeira. Ruim demais. É um timezinho fraquinho. E sempre que a gente pega o Inter de Limeira no Paulista, a gente já sabe que é uma classificação garantida, que é pontinho garantido, tá de boa. A Inter de Limeira é um time muito fraquinho. Agora, pra falar Inter, a gente também tem aqui o Inter, Internacional, Colorado, Inter. Também timezinho ruimzinho demais da conta, ruim de tudo. Vai cair se Deus quiser esse ano, ó. Ó, tabela Brasileirão. Vai cair esse ano, se Deus quiser, ó como é que tá, ó. Já tá na... O time do Inter é tão bosta que há um tempo atrás o chefe da zaga do time chamava Mercado. Você vai confiar num jogador que se chama Mercado? Não, confia. Porque do Mercado ninguém passa. Tá. Por falar em Inter, a gente tem aqui o Banco Inter. Banco Inter é péssimo. Diferente do Banco Neon, que me liberou R$1.000 de limite aleatoriamente, sem eu nem ter conta no banco. Me mandaram um e-mail falando assim, ó, quer R$1.000 de limite? Cria conta aqui com nós. O Inter, eu usei esse banco aqui por muito tempo. Nunca me deram, nem até hoje não me deram limite. Parece até que eles previram que eu tava com a intenção, na maldade, de criar uma conta no banco, pegar crédito e não pagar. Então eles foram mais espertos do que eu. E por isso eu tenho raiva deles eternamente. Tem até o cartão deles aqui comigo, tá lá na sala, na minha carteira. Eu tenho o cartão deles aqui comigo e eu nunca usei, porque eles não me deram limite. Então o Banco Inter, uma porcaria. Por falar em Inter, a gente tem aqui a gíria Inté. A gíria de Minas Gerais, que é usada para falar sobre até. Até. É, tipo assim, até. Você vai falar assim, até mais. Ou então você vai falar até. Você vai Inté. Inté. E é uma dessas palavras fofas que os mineiros inventaram. Eu não sou mineiro, eu sou goiano, mas a gente sabe que Goiás é uma tentativa falha, né, de imitar Minas Gerais, né? A gente sabe que tudo que Goiás faz é imitar mineiro. E então a gente cresce falando todas as gírias de Minas Gerais. E eu sempre cresci falando Inté, 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 Inté. E eu acho essa gíria muito foda. Vou botar aqui no legal. E agora o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é bom. Não, eu vou botar no pica e vou descer o Antonioni. Minas Gerais é um estado muito foda. Eu sinto que eu tenho alma de mineiro, mesmo tendo nascido no Goiás. Eu me sinto um bastardo. Eu odeio Goiás. Eu não tenho nenhuma identificação com Goiás, mas eu tenho um amor muito grande por Minas Gerais. E a minha família, parte de pai é mineira, mas eu nunca pisei em Minas Gerais. Eu fico muito triste porque eu não sou mineiro. Você que está assistindo esse vídeo aqui, se você for mineiro, por favor, me repatrie. Por favor, me permita ser mineiro. Eu sinto que eu sou um filho bastardo desse estado. Por favor, me acolham como mineiro. Por favor, eu queria muito ser desse estado aqui. Essa bandeira é linda. Eu queria muito poder vestir a camisa que essa bandeira liberta que será também. Essa bandeira linda com triângulo vermelho, é a coisa mais bonita do mundo. Sabe? Porque a bandeira do Goiás é a bandeira dos Estados Unidos. Verde. Coisa horrorosa. Falar em Minas Gerais, a gente tem aqui a banda Loop de Loop. Né, que é boa, tá aqui no bom. Só não vai tá aqui no pica. Quase tá no pica. Porque o Loop de Loop peca por excesso. Porque o Loop de Loop eles sempre fazem álbuns com muitas músicas. E aí por ter muitas músicas, acaba que tem muita música ruim. Então assim, o álbum da Loop de Loop tem 20 músicas. 10 músicas são pedrada. Mas aí 10 músicas que sobra, 5 são ruins, as outras 5 são foda-se. Tipo o Quarup, que é esse álbum que tá aqui. 10 músicas são pica. Aí 5 são random e 5 são ruins. Aí como é que nós faz? Então o Loop de Loop peca por excesso. E também por excesso de álbuns também. Que o Loop de Loop tem muitos álbuns. Tem o quê? Uns 10 álbuns? É, muito álbum. E tem uns 3 álbuns que são muito ruins. Tem um lá que chama Um Tijolo com Seu Nome. Esse álbum é uma porcaria. O novo álbum do Loop de Loop tem 3 músicas. Esse álbum também é ruim. Então assim, me entristece, viu? É uma banda que eu gosto muito. Tem até uma camiseta da Loop de Loop que tá ali. Do último show. Muito foda.
E uma banda que é rival do Loop de Loop, Carne Doce. Essa banda aqui acaba com o meu sofrimento. Essa aqui é uma banda goiana, olha só. A banda mineira, boa. E a banda goiana, acaba com o meu sofrimento. Uma banda terrível, né? Uma banda lixo. O Loop de Loop fez uma música criticando essa banda, né? A música chama Goiânia. Ela diz pra essa banda maldita, né? Que não vou nem entrar aqui muito no mérito de falar, né? Pra não tomar um processo. Mas supostamente o baterista ou o baixista, ou algum membro da banda aqui da Carne Doce, cometeu supostamente um crime e a banda passou um pano monstro, né? E no final o pessoal foi cobrar a banda e a banda meio que culpou o pessoal que tava cobrando a banda em vez de pedir desculpa por ter passado pano, sabe? É uma banda bem cretina e que faz música ruim, tá? Carne Doce acaba com o meu sofrimento e carne lembra picanha e picanha lembra picanha com queijo, que eu acho péssimo, de péssimo gosto. Eu não gosto dessa ideia de misturar carne com queijo. Eu gosto de carne, eu gosto de queijo. Mas picanha tem que ser comida separadamente. Você vai botar queijo na picanha? Um dia a gente foi fazer uma picanha e o cara falou, não, fazer uma picanha invertida. O cidadão pegou a picanha, virou do avesso, botou queijo dentro. Esse cara aí deu dá um pedal a Robin nele. O cara virou a picanha do avesso, colocou queijo dentro, Zé. Tomar medo do seu botão, só. Estragou a picanha inteira, ainda arrancou a gordura da picanha pra fazer uma marmota dessa. Ah, não, só. Vai tomar medo do botão. Gastou R$60 à toa com um trem desse. Ah, não, vai tomar banho na soda. Aí picanha com queijo. Vai falar em queijo, queijo presidente. Mussarela, queijo mussarela presidente, bandejinha de 150 gramas. Esse eu gosto muito. Muito bom, porque é barato. O queijo presidente é o mais barato que tem no mercado. Ele é soltinho, ele é separadinho, né? Você vai tirar o queijo e o queijo gruda um no outro, é uma porcaria. Mas o presidente, ele solta bonitinho. Ele é o mais barato, ele não é azedo. Tem muito queijo que tem um gostinho azedo assim no fundo. Ele é meio docinho assim. Esse queijo presidente é top, eu gosto desse. E falar em presidente Lila. Presidente Lila é ruim. Não gosto do presidente Lila. É claro que assim, agora nas eleições eu vou ter que fazer o L de novo. Eu sempre vou fazer o L, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país que a democracia ela é fajuta e a gente sempre vai ter Baal contra Moloch, né? E assim, gente, porra, entre votar no Flávio Bolsonaro e votar no Lila, eu vou ter que votar no Lila, né? Mas assim, eu queria muito que tivesse uma terceira via forte e com projeto. Coisa que o Lila não tem, né? Mas o Lila, recentemente, ele fez uma coisa da hora que ele começou a tacar fogo ni maquinário de garimpeiro, isso eu achei foda. Então eu vou votar no Lila com um pouquinho mais de gosto, tá? E ele falou que vai fazer bomba atômica também, então o Lila tá entrando Ele até botou o chapéuzinho aqui, ó. Então, ou seja, o Lila, de acordo com a minha teoria, ele tá entrando na sua fase Heisenbergiana, tá? Então eu acho que agora o Lila vai começar a ficar mais radical. E eu acho que agora as coisas vão começar a ficar sérias pro lado dos direitistas, ó. Mudei de ideia, o Lila vai pro bom. Vou botar o Lila no bom, eu gostei dele agora. E assim, a gente sabe que a política no Brasil é uma bagunça e no final tudo acaba em pizza. E por falar em pizza, pizza vai no bom também. Pizza vai no bom. Na verdade eu vou descer, desculpa, Minas Gerais, vou botar pizza no pica, tá? Não, mentira, eu vou descer... Nada não, vou deixar a pizza em tudo pra mim. Pizza é uma das minhas comidas favoritas. É a minha terceira comida favorita, pizza, tá? É a terceira. A primeira comida vocês vão descobrir daqui a pouco. A minha terceira comida favorita é pizza. Pra ser mais específico, a pizza de calabresa com cebola. É a minha pizza favorita. A minha pizza favorita, na verdade, é a marguerita. Só que eu nunca comi uma boa pizza marguerita. Porque as pessoas não sabem fazer pizza marguerita. Gente, é muito simples. A pizza marguerita é uma pizza com a massa boa, com um molho de tomate bem feito, um queijo em cima e manjericão, certo? Acabou. O foco da pizza marguerita é em você fazer uma boa massa e você fazer um ótimo molho. Aí os caras pegam e faz aquele molho geralzão pra usar em todas as pizzas. Aquela massa, foda-se. Aí o cara bota a massa, foda-se. O molho geralzão. Bota uma mussarela, foda-se. Bota um manjericão antes de assar a pizza e bota um tomate em cima. Rodela de tomate, ainda bota orégano. Tá tudo errado. Eu nunca comi uma pizza legitimamente marguerítica. Então, por isso, eu não considero mais a marguerita minha favorita. Porque a pizza marguerita é a pizza mais simples, mas ao mesmo tempo é a pizza mais delicada. Você tem que fazer ela com muito cuidado. A minha irmã uma vez fez uma pizza marguerita, que a minha irmã também gosta muito de pizza marguerita. Ela fez uma pizza marguerita legítima e ficou de comer com o cu. De tão boa que ficou. Na moral, que delícia. Era de comer assim, chorando. Era muito boa. Na moral, era pra bater palmas anais. De tão boa que tava essa pizza. Nunca comi outra igual. Comi só uma vez na vida. Nunca esqueci o gosto. Torre de pizza. A torre de pizza é péssimo. A torre torta. Onde essa porra vai cair, velho? Essa porra um dia cai, mano. Ninguém me tira da cabeça que esse dia um trem vai cair, velho.
Bater um ventinho mais forte aí, esse trem cai. Vai falar pra mim que na Itália não tem terremoto? Um dia que tiver um terremoto, esse trem cai, mano. Esse negócio tá torto. Parece os prédios de Santos. Vocês já viram lá aquele prédio de Santos que é torto? Daqui a pouquinho um trem daquele cai. Isso aqui também daqui a pouco em casa. Os caras ficam tirando foto. Não, a Torre de Pisa, que massa, que não sei o que, não sei o que. Moço, se a construção civil não dá um jeito daquilo lá, uma hora que trem cai. E aí vai dar ruim pra alguém. Alguém vai ter que se responsabilizar com isso aí. Tá? Então é péssimo. E é feia também a Torre de Pisa. É feia e torta. Ah, não. Tem base trem desse. Torre de Pisa, péssimo. Pisa, piseiro. A gente precisa falar do piseiro. Piseiro é um ritmo nacional. Eu gosto do piseiro. Piseirinho é bom, né? Tem o filho do piseiro ali e tal. Ritmo nacional, a gente tem que ser patriota. Eu gosto do piseiro. Piseiro. Aprontaram um piseirinho na Itália um tempo atrás, que é o tal do fascismo. Graças a Deus, em algum momento, mataram o responsável por isso. E aqui, essa entrada aqui não é o fascismo, mas é o fim do fascismo. Então, ao fim do fascismo, eu acho legal. Aqui tá o Mussolini morto. Então vamos falar assim, a morte do Mussolini, eu acho legal. Eu acho que o Mussolini ter morrido foi massa. Mas é uma pena que a morte dele não significa a morte de sua ideia. Pois a sua ideia, infelizmente, ainda vive no discurso da direita. Que a gente pode ver em Nicolas, em Pavanato, em Kim Kataguiri, em Renan Santos. Mas calma que a gente vai vencer isso junto um dia. Então, a morte de Mussolini eu acho legal. Tá? E o pessoal fica falando assim, fascismo, o Palmeiras é um time fascista, não sei o que. Palestra Itália. O time Palmeiras chamava Palestra Itália, há um tempinho atrás, 1914. E pro time se desassociar com o fascismo, ele mudou de Palestra Itália para Palmeiras. Então, como é que o time é fascista, sendo que o time mudou de escudo e de nome para não ser associado com o fascismo? Se o time fosse fascista de fato, ele tinha mantido. Então, ao Palestra Itália, eu vou botar aqui no péssimo, porque se ele tivesse mantido essa identidade, ele seria fascista. Mas aí ele falou e trocou pro Palmeiras. Ele ficou médio, porque o Palmeiras me traz muita tristeza. Tá? O Palmeiras não é um time fascista. O Palmeiras é uma coisa muito pior que fascista. O Palmeiras é um time péssimo de bola, tá? Porque ontem teve Palmeiras e Fluminense, que jogo terrível, tá? Carlos Miguel, nossa, velho, cara, o Carlos Miguel me faz lembrar do Bruno Mão de Manteiga, velho. Cara, não tem condição um time assim ter um elenco forte até, né? E o time não jogar. O ponta cruza pra cima, ninguém pega a bola, aí a bola chega na ponta de cima, cruza pra de baixo. Aí o ponta de baixo vai cruzar de novo, ele erra. A bola sai na linha de fundo. Aí tiro de meta, aí vai. E é o time todo se coordenando. Parece que os caras pegam a bola e eles falam assim, ai que nojo a bola, sai de mim. E se livra da bola. Parece que é 11 caras se livrando da bola. Parece que a bola é uma batata quente, sabe? Eles não querem ficar com a bola. E parece que é 11 caras brigados. Parece que eles não é amigo, sabe? É 11 caras brigados. Eles tocam sem ver pra onde que a bola vai. Não se comunica dentro de campo. Cara, é um futebol assim dos mais terríveis possível. O Palmeiras tá jogando esse futebol feio desde 2023. Tem 3 anos que o Palmeiras tá jogando esse futebol de carniça, velho. Eu não aguento mais isso, velho. Na moral mesmo. Nem o Palmeiras de 2012 era tão carnicento que nem esse Palmeiras de hoje em dia, cara. E o Abel Ferreira é um filho da puta, mano. Que o Abel Ferreira, toda a entrevista pós-jogo dele que ele dá, desperta no torcedor uma vontade muito grande de enfiar um garfo na tomada. Sabe? É incrível, assim. Todo dia eu penso em largar de mão do Palmeiras. Só que, infelizmente, eu nem escolhi torcer pra esse time, na verdade, né? Meu pai, é o time do meu pai, que inclusive me abandonou, né? Então, assim, meu pai, ele me pôs no mundo que eu não pedi pra nascer. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar nesse mundo maldito, nessa geração maldita. Ele me pôs nessa realidade de merda, me largou aqui, a Deus dará, ainda me botou uma chaga maldita que eu não posso me livrar, que é torcer pro Palmeiras. Então ele me botou essa maldição que eu nem escolhi. Então agora além de eu estar aqui sozinho, sem pai, e ser obrigado a torcer pro Palmeiras, eu carrego um monte de heranças malditas desse cara que ele nem me criou, como por exemplo a calvície e a diabetes, que eu vou herdar desse filho da puta, que é meu pai. Né? Um beijo, pai. Forte abraço pro senhor, viu? Mas o pessoal fala que o Palmeiras é um time fascista, mas isso é mentira. O Palmeiras é o time mais comunista do Brasileirão. Porque não tem nenhum outro time que tenha uma vertente igual o Chineiras. O Chineiras é pica. Eu vou ter que descer em Minas Gerais agora, desculpa. O Chineiras é pica, tá? Chineiras é tudo pra mim. É a coisa mais linda quando o Palmeiras vai lá, raramente quando ele faz um gol ou vence uma partida, o Chineiras vai lá e faz um post em uma indumentária chinesa, né, ao lado de líderes revolucionários chineses como Xi Jinping e Mao Zedong. É uma coisa realmente muito linda. Eu adoro a página Chineiras.
né? Ver ali o Rafael Veiga com um chapéu de palha é uma coisa que me encanta a vida. É a página que eu mais gosto no mundo, a página chineira. Se eu falar em China, a gente tem aqui o país China. O país China, eu vou ter que descer aqui o Rossellini, desculpa também, pra colocar o país. Na verdade, China vai pra tudo pra mim, foda-se. China é tudo pra mim. Eu vivo pra China. Eu vivo pra China e eu vou morrer pela China. Eu respiro China, eu durmo China, eu suo China, eu bebo China, eu sangro China, eu choro China, eu gozo China. China é tudo pra mim, inclusive na frente do El Shaarawy, tá? China, tá? E falar em China que tem Mao Zedong também, é tudo pra mim Mao Zedong, tudo. O líder comunista, socialista, né? Vamos falar assim, né? O líder socialista que teve um dos projetos assim, um dos governos assim, governos não, né? Um dos regimes mais brilhantes da história do socialismo, né, no mundo, né? Os modelos socialistas mais brilhantes, né? O cara em 2 anos fez a expectativa de vida do chinês subir de 30 anos para 70 em um momento em que a China era o país mais fudido do planeta Terra, né? Um país ali que estava sofrendo pela guerra do ópio, né? Um país ali que estava morrendo de doença e de fome pra caralho. O Mao Zedong chega e muda isso completamente ali, com os seus trabalhadores camponeses ali, né? Com uma política completamente agrária. O Mao Zedong é muito foda e ele é, acima de tudo, aurudo. Eu sou muito fã do Mao Zedong, eu gosto muito dele acima de todo mundo, tá? Mao Zedong é muito pica. Mao Zedong é tipo uma figura ontológica, ele é tipo Deus, e agora que a gente tá colocando aqui Deus acabe com o meu sofrimento imediatamente. Deus, eu falo diretamente com você, eu não aguento mais essa vida que você me deu. Por favor, acabe com ela logo. Se você vai me manter nesse ciclo de sofrimento, sem me trazer um pouquinho de paz e felicidade na minha vida, acabe logo com isso, tá bom? Se daqui pra frente não melhora, então só acaba, tá? Deus lembra a existência. E existir não é muito legal às vezes. Quer dizer, aqui tá no legal. Então, na verdade, não é legal, é ruim, né? Mas às vezes é legal, então eu vou ficar aqui no meio. Pode ser que às vezes é bom, pode ser que às vezes é ruim. Porque às vezes você tá com as pessoas certas, às vezes tá com as pessoas erradas. Às vezes tá no momento bom, às vezes tá no momento ruim. Hoje, por exemplo, foi um dia meio merda. Não aconteceu muita coisa não, mas hoje é domingo também, né? Domingo sempre é um dia meio merda, até quando é bom. Mas amanhã é segunda. E todo mundo sabe, né, de acordo com o Garfield, que segunda-feira é um dia meio merda. Enfim, a vida é um eterno legal e ruim. Então fica no meio tempo, né? E, pra finalizar, falar em existência, né? A gente tá falando de existência e a razão da minha existência é mortadela, que é tudo pra mim, tá? Essa aqui, pra quem não sabe, agora tá sabendo, é minha comida favorita, mortadela, tá? Pra ser mais específico, pão com mortadela, tá? Você pega a mortadela assim, a mortadela defumada, qualquer mortadela que seja, mas principalmente a defumada, a bolonha. Você bota lá na frigideira, deixa ela grelhar, bem grelhadinha. Umas 6 fatias, abre o pão, tem que ser, não pode ser um pão cascudo, pode ser um pão de forma, pode ser um pão carequinha, pode ser um pão sovado, um pão mandi, principalmente pão mandi, que é o mais gostoso, pão de milho. Você abre o pão, tem que deixar o pão bem molinho, não precisa nem grelhar o pão, deixa o pão molinho do jeito que tá. Aí você pega aquela mortadela que você grelhou, bem untuosa, bem oleosa, bem coisada, joga dentro do pão e manda pra dentro. É minha comida favorita. Eu era vegetariano, eu deixei de ser vegetariano por causa de mortadela. Eu resisti a churrasco, eu resisti a sushi, eu resisti a frango, eu resisti a tudo, menos mortadela. Mortadela é minha comida favorita, tá? É tudo pra mim, mortadela, tá bom? E Itália. O país Itália é um país médio, no final das contas, tá? Então, essa aqui é a tier list da Itália, rapaziada. Se vocês concordam com essa tier list, tamo junto. Se vocês discordam, o problema é todo de vocês. Não tem nada a ver com isso.